Olá, tudo bom? Meu nome é Cleison e estou aqui gravando este vídeo para apresentar um material interessante que havia deixado linkado em um vídeo anterior acerca do conteúdo de pilhas e baterias e que algumas pessoas disseram que não conseguiram abrir o material para poder observar do que se tratava. Então, vou apresentar ele aqui, olha só. O materialzinho é esse aqui, né? Uma simulaçãozinha programada em Java. Alguns não conseguem abrir isso aqui no celular. E é o seguinte, gente, aqui a gente tem um esquemazinho de uma pilha, onde eu tenho aqui o que seria espécie de um fio condutor. E nessa plaquinha aqui eu posso trocar a composição dela de metal para plástico e para um fotocondutor, certo? Então, eu observo que, à medida em que eu mudo o tipo de material, certo? Muda a relação das camadas de energia. E é o seguinte, aqui eu estou vendo que a pilha apresenta um DDP, uma diferença de potencial de 0 volts, certo? Se eu tiver aqui uma força eletromotriz, né, de 0,3 volts, isso significa que essa pilha ela apresenta então corrente de elétrons disponível, certo? Onde os elétrons migram daqui, ó, desta região até este outro lado. Tu já sabe quais são os nomes dessas regiões, de onde eu tenho os elétrons saindo e por onde eu tenho os elétrons chegando? Exatamente, está lá na videoaula, não é? Eu tenho aqui então um polo negativo e um polo positivo. Qual o nome do polo negativo? Qual o nome do polo positivo da pilha? Se você sabe, coloca aí no comentário. Se não, vai dar uma pesquisada lá no vídeo onde a gente apresenta pilhas e baterias e confere lá, tá bom? Então, olha só. Quando eu tenho uma diferença de potencial maior, geralmente essas pilhas comuns têm 1,5. Olha o que acontece. Eu tenho uma corrente elétrica mais acentuada aqui, ó, mais intensa, certo? E esse fio condutor, os elétrons que estão indo por ele conseguem atravessar a placa metálica aqui, ó. Se for uma placa de plástico, será que isso acontece? Deixa eu trocar aqui para ver. Opa! Eu não tenho mais o fluxo contínuo de elétrons saindo do polo negativo para o polo positivo. A pilha ainda está boa, 1,5 volts, mas eu vejo que parou a corrente. E se for um fotocondutor? O que é um fotocondutor? Um fotocondutor é um material que ele pode ser estimulado por meio de luz, certo? Você observa aqui que a gente tem uma lanterna e que se eu acendo a lanterna, olha só, emite luz, pequenos pacotes de fótons, certo? Que estimula esse material e eu tenho mais uma vez a corrente seguindo adiante, tá bom? A gente observa aqui, ó, que tanto o metal quanto o fotocondutor, ele apresenta então a possibilidade de conduzir corrente elétrica, mas o plástico não. O plástico não é um condutor de corrente elétrica, certo? Quanto maior for, deixa eu desligar a lanterna aqui, já que eu estou com o metal, quanto maior for a diferença de potencial, mais intenso é o fluxo de elétrons que vai do polo negativo para o polo positivo desta pilha, certo? Então, ó, quanto maior for a diferença potencial, você observa bem o que está acontecendo aqui, ok? Então, era esse o material que eu estava comentando no material anterior, certo? Era essa simulação que eu estava comentando no material anterior. Se você gostou, vou deixar o link desse material aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para você conferir e você poder preparar suas próprias simulações aí por conta própria, tá certo? Se você gostou, comenta aí, compartilha, vai lá ver o restante dos materiais onde a gente fala de eletroquímica, pilhas, baterias e eletrólise, tá ok? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.